Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui para estar expondo-lhes as Escrituras. Eu peço que Deus abençoe grandemente aqueles que aqui estão presentes e também peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe-os com uma bênção muito especial. Para mim também é uma satisfação imensa falar com aqueles que nos ouvem através do YouTube. Agradeço por sua amável audiência e peço que Deus siga lhes abençoando também e ensinando-lhes as Escrituras no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, clique ali no sininho das notificações, porque é muito importante para nós, para que vocês possam ficar a parte de todo o novo conteúdo que nós publicamos em nossa plataforma aí no YouTube. E que vocês compartilhem, tem toda a liberdade de compartilharem e também deixar o seu like ou o seu dislike, porque aqui nós estamos em um ambiente que é democrático e você tem toda a sua liberdade de gostar ou não gostar do conteúdo. Então, que vocês possam também estar aí compartilhando com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, através de grupos do WhatsApp e também pelo Instagram. Aqueles que participam do Telegram também podem estar compartilhando através do Facebook, para que assim essa mensagem possa estar aí chegando a cada dia mais pessoas e abençoando a vida de mais pessoas. Comentem também, deixem seus comentários, porque isso é muito importante, porque o YouTube entende que vocês estão gostando aí do conteúdo, para que assim ele possa enviar esse vídeo a cada dia para mais pessoas. Então, que Deus vos abençoe grandemente e que vocês possam a cada dia crescer em graça e no conhecimento da Palavra de Deus, tanto os que nos ouvem aqui presentes e aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então, que Deus abençoe a sua palavra e nos permita entendê-la, que ela possa ficar selada em nossos corações. Então, seguimos a nossa exposição aqui na primeira carta de João. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em 1 João, no capítulo 4, de versículos 13 até o 16. Então, eu te convido a abrir comigo aí em 1 João, no capítulo 4, de versículos 13 até o 16. Então, João ele nos diz da seguinte maneira, nos versos 13 até o 16 do capítulo 4 de sua primeira carta. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas e, como eu disse, que seja o Deus eterno que lhes abençoe grandemente, que vocês possam compreender a palavra de Deus. Então, o nosso autor nessa sessão aqui, ele passa a falar da união mística aí entre Deus e os seus eleitos aí. União essa que não estava embasada aí em um conhecimento oculto ou esotérico ou em sensações humanas aí, emoções humanas, como diziam os falsos mestres gnósticos, como diziam esses falsos mestres gnósticos aí. Mas segundo o que João expressa aqui com suas palavras, o que iria revelar que um indivíduo, de fato, ele anda em comunhão com o Criador é a unção do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo nele. E isso iria demonstrar que ele está em Deus e Deus está nele. Deste modo, que João revela aqui, nesta sessão, através das suas palavras, é que é através desse selo do Espírito Santo que uma pessoa se revela como tendo união com o Pai.
Então, deste modo que João revela aqui, é que é através desse selo do Espírito Santo que uma pessoa está em união com o Pai. Então, ali é revelado o quê? É revelado, é reconhecido legalmente que esta pessoa é de fato um filho de Deus. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte aqui a respeito deste selo do Espírito Santo. Então aqui ele vai revelar que é através deste selo que Deus conhece aqueles que são seus. Então o que João aqui vem apresentando já em primeira análise é que é através desse Espírito Santo ungindo uma pessoa, é que esta pessoa vai ser revelada como um filho de Deus. Vejam bem o que Paulo diz aqui. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. Eu vou repetir o que ele disse aqui. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, o que Paulo expressa aqui, que Deus ele conhece aqueles que lhe pertencem através deste selo do Espírito Santo. Desta forma, aqueles que foram selados com o Espírito Santo, eles foram marcados com o selo de Deus. Mas em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo ele esclarece um pouco mais a respeito deste selo aqui. Prestem bem atenção em Efésios, no capítulo 1, de versículos 13 até o 14. Então ele vai demonstrar aqui que é através deste selo aqui que a pessoa é revelada como um crente em Cristo. É marcada para o dia da redenção, para o dia de sua transformação. Vejam bem o que ele diz aqui. Prestem bem atenção. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, sendo assim, o que nós devemos entender aqui, já de pronto a respeito deste selo aí? Devemos entender que este selo é a garantia de que estamos em Deus e de que pertencemos a Deus. E outra garantia que é nos dada através deste Espírito Santo aí é que nós vamos ser transformados. Quem não tem o selo de Deus, quando ocorrer o arrebatamento e a ressurreição dos santos, essas pessoas que não foram seladas com o Espírito Santo de Deus, ali em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, Jesus demonstra que são as virgens ali nécias, que não tinham o Espírito Santo e por isso quando chegou o dia da transformação, o dia do arrebatamento, elas ficaram para trás. E a partir daquele momento que elas ficaram para trás, quando o Senhor veio buscar a sua igreja, elas tiveram que ali no período da grande tribulação dar as suas vidas ali por Cristo, porque não receberam o selo, a garantia para ser transformados, para ser arrebatados e ir com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Então nós devemos entender que este selo aí é a garantia de que nós estamos nele e que pertencemos a ele, e também nos garante que vamos ser transformados, ou seja, que nós vamos ser glorificados, porque o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele disse o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então este selo de Deus, este Espírito Santo, ele nos sela para o dia da redenção e nos marca como verdadeiros eleitos de Deus. Nesse sentido, o Espírito Santo ele nos classifica como herdeiros de Deus, herdeiros da promessa de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, quem não foi batizado com o Espírito Santo e com fogo e não nasceu da água e do Espírito, ele não foi classificado ainda como um herdeiro de Deus. Abre aí em Romanos 8, de versículos 15 até o 16.
Romanos 8, versículos 15 ao 16, o apóstolo Paulo ele segue ali em suas cartas salientando a respeito da posição do Espírito Santo e o que é que ele faz na vida de um crente. O que é que o Espírito Santo revela e demonstra na vida de alguém. Então, nos versículos 15 e 16 de Romanos 8, está dito da seguinte maneira: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Então, desta forma, Paulo classifica aqui que aqueles que receberam o Espírito Santo não receberam um espírito de escravidão, um espírito que lhe escraviza no pecado, pelo contrário, é um espírito que o liberta do pecado. É um espírito de adoção, e esse espírito de adoção revela que nós fomos adotados pelo Pai Celestial e de que nós fomos selados para este dia da redenção. E ele segue dizendo aqui, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Outra coisa que Paulo salienta aqui, que aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, eles têm o direito de olhar para os céus e fazer as suas orações e dizer, meu Pai, de chamar a Deus de Pai, porque eles foram batizados com o Espírito Santo da promessa, foram selados com esse espírito de adoção e, como eu disse aí, eles foram reconhecidos legalmente como filhos de Deus. Então vamos seguindo aí. Então aqui no versículo 16 ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então esse Espírito de Deus, ele testifica com o nosso próprio Espírito de que nós somos filhos de Deus. Só que lá em Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai dizer algo mais a respeito disso aí. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Prestem bem atenção no que o apóstolo Paulo ele assegura aqui para aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Aqueles que foram marcados com o Espírito Santo da promessa, aqueles que foram classificados como herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Prestem bem atenção em Gálatas 4, de versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, se nós voltarmos um pouco aí, no capítulo 8 de Romanos, ali no versículo 17, está repetido essas mesmas palavras aqui. Então, aqueles que receberam o Espírito Santo, eles foram selados com o Espírito da promessa. Promessa de quê? Promessa de transformação, promessa de receber um corpo glorioso, imortal, incorruptível, glorificado e semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Só que também ele foi marcado com o selo do Rei, e desta forma ele foi reconhecido como um herdeiro de Deus. Vejam bem o verso 17 de Romanos 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E outra coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, desta forma aqui, cruzando esses textos de Paulo com o texto aqui de João, nós entendemos que esse Espírito Santo é o que nos garante que nós vamos passar por todas as tribulações aqui desta vida e vamos vencer. Porque ele diz, se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Então, se nós sofremos aqui neste mundo, este mundo de horror, como dizia aquele velho cântico, que dizia que o pecador andava pela senda de horror, oprimido pelo pecado, separado de Deus, desta forma nós devemos entender que o Espírito Santo ele nos coloca em completa comunhão com o Pai. Por isso que ao início eu dizia para vocês que João ele fala a respeito da união mística aí de Deus com os seus eleitos. Então, desta forma, João nos ensina que o Espírito é quem nos dá certeza de eleição. Você não descobriu sozinho que você é um eleito de Deus. Você descobriu que você é um eleito por influência e por unção do Espírito Santo. Veja o que diz aí 1 João,
capítulo 3 e versículo 24. Vejam bem o que ele diz aqui. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então é reconhecido no crente que Deus permanece nele pelo Espírito que lhe foi dado, o Espírito Santo. Então, é ele quem revela a nossa permanência em Deus. Sendo assim, entenda que é através do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós entramos novamente em comunhão com o Pai. Nós somos colocados em comunhão com o Pai. O irmão William Barclay, ao comentar essa sessão de 1 João, ele vai dizer o seguinte, prestem atenção. Jesus, com sua vida e com a sua morte, torna possível ao homem entrar novamente numa relação de intimidade, paz, amizade e comunhão com Deus. Então, através do Senhor em sua morte ali e vida aqui nesta terra, nós recebemos a oportunidade de entrar na presença de Deus. Então, ele veio, cumpriu seu ministério, depois de 3 anos e meio morreu ali na cruz do Calvário, logo ele ressuscitou e no dia de Pentecostes ele nos deu o Espírito Santo, que é a garantia de que nós vamos ser transformados. Somente através do Senhor Jesus Cristo nós podemos ter comunhão com Deus. Sem Ele não há reconciliação com o Pai. Então o que João expressa aqui nesta sessão, que a única forma que temos para chegarmos a ter comunhão com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso, uma relação íntima aí de pai e filho com o Criador, é através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem a obra do Senhor Jesus Cristo, nós não conseguiríamos ter essa íntima comunhão com o Senhor de pai e filho. Com razão, ele vai dizer o seguinte nos versos 13 e 14 aqui, veja o que João nos diz aqui, Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, João ele diz o seguinte aqui, que o Espírito Santo em nós é quem nos dá certeza de que nós somos filhos de Deus. Sem esse Espírito Santo, não teríamos essa certeza. E dá outra certeza para nós de que o seu amor está revelado em nós. Então é através do Espírito Santo que nós temos certeza que nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, segundo a promessa, de que o amor de Deus está revelado em nós. E outra coisa, de que nós somos eleitos de Deus, que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, esse Espírito Santo, ele também nos confirma que nós somos salvos, que nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então João ele testifica o seguinte aqui, que o verdadeiro cristão, através da unção do Espírito Santo, ele se torna apto para crer no Senhor Jesus e também para amar o seu próximo. É isso que ele nos ensina aqui. E outra coisa mais, te torna apto para crer em Cristo, para amar os seus irmãos e para testificar de que Jesus é de fato Filho de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, você não seria convencido de fato de que Jesus é o Filho de Deus. Então você começa a testificar com intrepidez que Deus ele deu a sua maior prova de amor aos seus eleitos quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Essa foi a maior prova de amor que Deus poderia dar para os seus eleitos. Então, ele enviou seu Filho como Salvador do mundo. Essa unção vinda do Espírito Santo nos dá confiança para nós nos aproximarmos de Deus, sabendo que o sangue de Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. O irmão John Stott, ao comentar esses dois versos aqui de 1 João, ele diz algo bastante importante aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. O homem natural, ele não pode crer nem amar. Em seu estado decaído e não redimido, ele é cego e egoísta. Somente pela graça do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e cujo primeiro fruto é o amor, segundo Gálatas 5:22, é que o homem vem a crer em Cristo e amar os outros. Sem a unção do Espírito Santo, você continuaria, segundo aí John Stott, cego e egoísta. E por que cego e egoísta? Cegado pelo pecado. Porque aqueles que ainda não foram redimidos, aqueles que estão em seu estado decaído, eles olham apenas para si, eles não se preocupam com a causa do outro, eles não amam os demais. Em suma, o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, nós jamais chegaríamos a ser salvos, porque é através do ministério do Espírito Santo de Deus que a graça de Deus é derramada entre os seus eleitos. É através da obra do Espírito Santo que Deus vem e nos convence de que nós necessitamos de um Salvador, de um parente redentor, aquele que foi a propiciação dos nossos pecados. Então, em suma, sem o Espírito Santo jamais chegaríamos a ser salvos e a expressar o amor, pois desde a queda lá no Jardim do Éden, a nossa percepção aí do que é correto ficou comprometida e desorientada. Somente com o Espírito Santo habitando em nós é que nós conseguimos optar pelo que é certo, pois ele nos convence, como eu disse aí, do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não operar no coração do ser humano e demonstrar para ele que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, ele não é capaz de chegar aos pés da cruz sozinho, por sua exclusiva força. Porque essa salvação ela não vem de obras, como disse o apóstolo Paulo lá em Efésios 2, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus, é por meio da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Mas esse trabalho de convencimento quem faz é o Espírito Santo. Veja os versos 15 e 16, que diz o apóstolo João aí, Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, João, nesses versos aqui, meus irmãos, ele torna a confrontar os falsos mestres gnósticos. E o que ele faz aí? Ele passa a declarar aí que Deus ele está apenas naqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus. Mas deixa eu me aprofundar um pouquinho mais nisto aqui. Então, João ele passa a confrontar os falsos mestres gnósticos aí, pelo fato deles negarem a doutrina de que Jesus é de fato Deus. Ele não é apenas homem, mas ele é homem e é Deus também, como nós ouvimos aí em outras exposições aqui. Então eles atacavam essa doutrina de que Jesus era divino também, e por isso João confronta eles e declara que Deus ele só habita naquelas pessoas que confessam que Jesus é de fato o Filho de Deus. Quem nega que Jesus é Deus, quem nega que Jesus é o Filho de Deus, esse Deus não habita. E essa aí, como eu disse, era uma doutrina que os falsos mestres aí gnósticos, eles negavam, porque na mente herege deles, sabe o que era Jesus na mente dos gnósticos lá e dos libertinos? Jesus era apenas um homem iluminado, um grande sábio, mas de maneira nenhuma era Deus encarnado. E por isso que João ele frisa que todo aquele que confessa que Jesus Cristo ele veio em carne, esse é de Deus. E aqui nesse texto que nós estamos nos baseando, ele fala que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, esse permanece em Deus e Deus nele.
Então, aqueles que negam a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles não têm a permanência do Espírito de Deus. Neste tempo nós temos algumas seitas que negam isso, e isso é lastimável. Eu poderia citar algumas aqui, mas para não gerar polêmica, eu não vou citar os nomes, mas os irmãos que têm estudado de longa data comigo aqui sabem a quais seitas eu me refiro, que negam a divindade do Senhor Jesus. Então, com essas declarações, o que é que João está esclarecendo aqui? João esclarece que Deus, ele permanece apenas naqueles que nasceram da água e do Espírito. Aqueles que não nasceram de novo não têm a permanência do ser divino neles. Então, aqueles que nasceram da água e do Espírito, um verdadeiro convertido, aquele que tem convicção do amor de Deus, pois o verbo conhecer que foi usado por João aqui, ele não denota uma simples compreensão. Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui. Este verbo conhecer usado por João aqui não denota uma simples compreensão, mas uma revelação de que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. É uma revelação convicta, ali que não tem nenhum tipo de dúvidas, assim como o apóstolo Pedro, quando confrontado por Cristo lá em Mateus 16, quando Jesus ele disse: "E vocês, quem dizeis que eu sou?" O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: "Eu tenho dito que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então é uma revelação convicta. Então, com essas declarações, João ele esclarece que Deus ele permanece apenas naqueles que nasceram da água e do Espírito. Um verdadeiro convertido, aquele que tem convicção do amor de Deus, como eu disse, e também uma revelação clara aí de que Jesus é o Filho do Deus bendito. Então não é uma simples compreensão, é uma revelação de que Jesus é de fato o Filho de Deus e uma certeza absoluta de que Deus o ama. Esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que tem convicção de que Jesus é o Filho de Deus e ele sabe que Deus o ama. É uma certeza absoluta de que Deus o ama. Em suma, o que ele nos revela é o seguinte: é que o primeiro passo para que um ser humano possa ter comunhão com Deus é confessar que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que desejam ter comunhão com o Pai têm que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Se nega essa verdade, pode ser bem mais como um gnóstico e um libertino, que alegava ter muita luz na cabeça, mas na realidade o que ele tinha era um buraco sem fim, e por isso ele procurava tapar esses buracos com falsas revelações que trazia. Dizia que tinha um conhecimento esotérico, que sabia muito mais do que os outros, quando a revelação das Escrituras era clara. E desde o começo desta carta vocês têm visto que João ele vem frisando que os crentes ali da Ásia Menor deviam ficar com o que estava revelado. O que passasse disso poderia ser qualquer coisa, menos revelação de Deus. Então o primeiro passo para ter comunhão com o Criador começa confessando que Jesus é de fato o Filho de Deus. Se nega esta verdade, pode estar ensinando qualquer coisa, menos a revelação divina. Então quem entende isso, logo ele confessa. E quem confessa, logo ele testifica essa verdade. E depois de testificar dessa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, consequentemente esta pessoa é revelada como um Filho de Deus, porque ele recebeu essa revelação direta do Espírito Santo. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar a respeito desse tópico aqui, que João expressa aqui nesses versos, ele diz o seguinte: somente quando o crente confessa que Jesus é o Filho de Deus, é que Deus habita nele e ele em Deus. A partir do momento que você abriu a sua boca e confessou que Jesus é o Filho de Deus, você pode entender que Deus habita em você e você habita em Deus. Com isso eu posso concluir aqui com algumas lições que nós aprendemos mais aqui com João. A primeira diz o seguinte, que aquele que ama
ele demonstra que conhece a Deus. E isso era um confronto ali para os gnósticos libertinos, porque eles não amavam. E quando não amavam, revelavam que de fato não conheciam a Deus. Então, quem ama demonstra que conhece a Deus e permanece nele. Quando um indivíduo ele demonstra amor aí à imagem de Deus revelada no seu povo, revela ao mundo que conhece o Criador. E desta forma, mais uma vez eu posso aconselhar a vocês o mesmo que eu tenho aconselhado desde o início das exposições dessa carta, que vocês amem o seu semelhante, porque é isso que Deus exige de nós. Você não deve estar discutindo com ninguém, ainda aqueles que têm uma confissão de fé diferente da tua. Você deve procurar ali levar essas pessoas às Escrituras e mostrar o que é correto, mas jamais odiar, sempre tratar com amor e demonstrar que o amor que foi revelado ali na cruz é o mesmo amor que Deus exige de nós. Em suma, o amor que Deus exige é o mesmo amor com o qual Ele tem nos amado. 2. João ele ensina que o Pai enviou o seu Filho ao mundo. E Ele enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para nos purificar dos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Como eu já tenho dito anteriormente, o fato que ocorreu ali na cruz do Calvário foi um inocente morrendo pelos pecados dos verdadeiros criminosos que eram os seres humanos. E desta forma, todo aquele que se identifica como sendo um cristão, como sendo um filho de Deus, ele deve abandonar a prática do pecado e viver da forma que está expressada nas Escrituras. Se não tem esse sentimento de procurar a santidade, de viver de forma que seja aí diferente do mundo, ele está sendo incoerente com o verdadeiro propósito que o Criador teve ao enviar o seu Filho aqui a este mundo. E algo mais está sendo, além de incoerente, está sendo um mal agradecido, porque Deus vai e mata o seu único Filho ali na cruz do Calvário para purificar os seus pecados. E há aqueles que dizem, não, Deus só quer o meu coração, Ele não quer mudança. Algo eu posso dizer para vocês, Deus ele deseja mudança de nós. Nós devemos abandonar toda a prática do pecado e viver em santidade, porque a igreja que não estiver em santidade não vai ser arrebatada, não vai ser transformada e não vai reinar com Cristo por 1000 anos. É necessário negar a sua natureza e a cada dia procurar se parecer com o Cristo. Ele não quer o seu coração e tampouco ele quer os seus pecados. Ele quer que você procure viver como Ele te ensinou que você viva, separado do mundo. Seja diferente das pessoas que habitam este mundo, pessoas que vivem em pecado. Você é um filho de Deus e se é um filho de Deus, tem que se parecer com o seu Deus. Se o seu Deus é santo, logo você tem que ser santo também. E 3, eu posso trazer para vocês aqui o meu tópico principal aqui, que é o Espírito Santo. Devemos entender que sem o Espírito Santo, as nossas mentes se tornam tenebrosas, obscurecidas e sem nenhum tipo de entendimento. Sem a direção do Espírito Santo, os homens se alienam do Criador. E sabe o que eles começam a fazer? A viver segundo o desígnio do seu coração, porque não tem a direção do Criador aí. Desta forma, meus queridos amigos e irmãos que me escutam nestes momentos e aqueles que vão me ouvir posteriormente através do vídeo no YouTube, tanto eu quanto vocês, diariamente devemos nos entregar à orientação, à direção do Espírito Santo, para que nós possamos ter vidas aí que sejam agradáveis diante do Senhor. Se nós não nos entregarmos diariamente à direção do Espírito Santo, nós nunca vamos chegar a ter vidas agradáveis diante do Senhor. O desejo do meu coração é que todos os crentes façam uma oração nesse sentido. Senhor, toma conta do meu coração, toma posse de minha vida para que eu possa fazer a sua vontade, porque sozinho eu não consigo. Senhor Jesus Cristo, toma posse de minha vida e que eu possa fazer a tua vontade. Que eu não faça os meus desejos, mas que sejam
os seus desejos que sejam concluídos em minha vida, para que eu possa ter uma vida eficaz aí diante de Deus. Então, a cada dia nós devemos depender e se entregar ao Espírito Santo para que possamos ter vidas agradáveis diante de Deus. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar este tópico, ali em seu livro, Comentário da Primeira Carta de João, ele diz o seguinte, sem o Espírito Santo, nossas mentes ficam em trevas e nossos corações frios. Somente o Espírito Santo pode iluminar as nossas mentes para crermos em Jesus e aquecer os nossos corações para amarmos a Deus e uns aos outros. Então, segundo o irmão Hernandes Dias Lopes aí, a única coisa que é capaz de iluminar a nossa mente tenebrosa, corrompida pelo pecado, é o Espírito Santo. E ele diz que a única coisa que é capaz de aquecer o nosso coração para que nós possamos amar os nossos irmãos é o Espírito Santo. Em suma, para termos uma vida de fervor espiritual, é necessário negarmos essa natureza caída todos os dias, nos entregarmos à direção do Espírito Santo e à santidade. É necessário dependermos do Espírito Santo, meus irmãos, porque sem ele nós não conseguimos agradar a Deus. Que o Eterno nos abençoe grandemente, que o Espírito Santo tome posse de nossas vidas. Amém?